Olá, meus amores, tudo bem? Voltamos com as nossas aulas. Hoje, segunda-feira, dia 6 de abril, quase que eu falei 7, mas é 6. Dia 6 de abril, a gente vai retomar os nossos conteúdos, tá? E a gente vai voltar lá da onde a gente parou, na apostila. Então, hoje o conteúdo que a gente vai trabalhar vai ser língua portuguesa. E a gente vai começar lá na página 31 da apostila e a gente vai falar hoje sobre os sinais de pontuação. Mas, o que são os sinais de pontuação? Eu vou explicar para vocês. Então, é o seguinte, quando a gente está conversando com alguém, ou quando a gente está vendo alguém falar na televisão, ou vendo alguém falar de longe, a gente consegue perceber os sentimentos daquela pessoa, o que aquela pessoa está querendo dizer, será que ela está afirmando, será que ela está fazendo uma pergunta, né? Será que ela está triste, será que ela está feliz, ela está com raiva? A gente consegue, sim ou não? Conseguimos, né? Na maioria das vezes a gente consegue identificar esses sentimentos, o que essa pessoa está querendo dizer. Mas quando a gente está lendo um texto, lendo uma frase, vendo um anúncio, será que a gente consegue saber, entender qual é o sentido daquele texto, quais são os sentimentos daqueles personagens, né? Será que é uma fala, será que é uma ideia, será que é um pensamento? O que será que é? Como que a gente faz para interpretar um texto, para saber exatamente o que aqueles personagens querem dizer, o que aquele texto está me dizendo, se está me perguntando, se está afirmando? E para isso que existem os sinais de pontuação. Tá? Então, assim, eu vou falar de cada um deles. Quem quiser anotar no caderno e depois exemplificar, fica mais fácil para estudar, tá? Então, o primeiro sinal que a gente vai aprender é o sinal de exclamação, ok? Então, gente, esse sinal, ele traz junto com ele muitos sentimentos. Sentimentos legais, sentimentos não tão legais, como a raiva, como o susto, ou então sentimentos legais, como a alegria, a felicidade. Então, eu vou dar exemplos para vocês. Por exemplo, um susto. Ai, que susto! Ponto de exclamação. Meu Deus, que horror! Ponto de exclamação. Ou então, ai, que lindo! Ponto de exclamação. Então, sempre que a gente for ler um texto, que a gente for escrever um texto, que a gente quer expressar um sentimento de felicidade, de alegria, né, de surpresa, de tristeza, de raiva, de horror, de susto, a gente usa o sinal de exclamação, ok? E agora eu tenho também o sinal de interrogação. Então, esse sinal a gente sempre usa quando a gente está fazendo uma pergunta. Ele traz junto com ele sempre uma pergunta, sempre. Então, sempre que você estiver lendo um texto e tiver um final de interrogação no final daquela frase, você sabe que ele está fazendo uma pergunta. Como é o seu nome? Qual é o seu nome? Ponto de interrogação. Quantos anos você tem? Ponto de interrogação. Eu estou fazendo uma pergunta para essa pessoa. Se eu estou lendo um texto e tem um ponto de interrogação no final daquela frase, eu já sei que eu tenho que usar a entonação de pergunta. Estou fazendo uma pergunta, ok? E eu tenho também um sinal muito importante que é o ponto final. Gente, o ponto final a gente usa na maioria das frases. Ele é usado para finalizar aquela frase, para finalizar um sentido, para finalizar aquela frase. Então, é um dos pontos que a gente mais percebe nos textos. Ele é usado no final de todos os textos, no final de cada frase. Então, ele pode afirmar ou ele pode negar alguma coisa. Por exemplo, ele é lindo, ponto final. Eu não estou fazendo pergunta, eu estou afirmando. Ele é lindo. Ou então eu posso negar. Ele não é lindo. Eu estou negando. Ele não é lindo. Ponto final. Ele é lindo. Ponto final. Ele é inteligente. Ponto final. Eu estou afirmando. Ele não é inteligente. Ponto final. Eu estou negando. Então, sempre que eu estiver afirmando ou negando, ponto final. Sempre no fim de cada texto a gente usa ponto final. Tá bom? Eu tenho também 2 pontos. 2 pontinhos. E esses
dois pontinhos. Quando que eu uso os dois pontos em uma frase? Então, gente, sempre que vai se iniciar um diálogo num texto, e a princesa disse assim, dois pontos. Sempre que eu vou iniciar um diálogo, eu vou usar dois pontos antes. Então, e o príncipe respondeu assim, dois pontos. E a mamãe do João disse assim, dois pontos, ok? Então, sempre que eu vou iniciar um diálogo, na frase anterior eu coloco dois pontinhos. E sempre que eu vou começar aquele diálogo, eu vou usar um sinalzinho que se chama travessão. Então, sempre no início de uma fala de um personagem, a gente usa o travessão. Então, todo início de frase é usado o travessão, tá? Então, nas histórias, principalmente nas histórias que tem muitos personagens, que tem muitas falas, né? Numa narração, sempre tem o travessão. A gente estava trabalhando o diário. Vocês lembram disso? Que a gente escreveu, a gente continuou o diário, a gente escreveu, leu várias páginas de livros escritos com formato de diário. Então, nesses textos, a gente não notou muito travessão, porque eram pessoas contando uma história e não tinham fala de personagens. Algumas vezes aparecem sim, em menos quantidade, tá? Então, o travessão, ele é sempre usado no começo da fala de um personagem, tá bom? Eu tenho também aquela bem bonitinha que aparece sempre, 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 sempre. Aparece muito, em grande quantidade nos textos, que é a vírgula. A vírgula, gente, a gente fala que a gente usa para respirar, né? Então, por exemplo, quando eu vou usar a vírgula em um texto, eu coloco ela para pausar aquele texto. Por exemplo, eu fui no mercado e eu comprei maçã, laranja, banana, pera, mamão, uva. A gente tem que respirar, né? Então, minha mãe foi ao mercado e ela comprou maçã, vírgula, pera, vírgula, mamão, vírgula, banana, vírgula. Então, eu vou lendo pausadamente. Quando tem vírgula, eu vou ler assim. Minha mãe foi ao mercado e comprou maçã, banana, mamão, abacaxi e melão. Ok? Então, a vírgula a gente usa para pausar as frases, tá bom? Pra gente poder respirar. E então, esses são os pontos, os sinais de pontuação, tá? Então, vocês vão lá na apostila de vocês, na página 31, e vai ter lá, sinais de pontuação. No início da página 31, tá lá assim, leia um trecho retirado do livro Serafina e a Criança que Trabalha. Vocês vão ler esse texto. Gente, sempre que vocês forem ler qualquer texto na apostila, o que vocês fazem? Pegam um marca-texto, tá? Vão marcando tudo que vocês acham mais importante. Leiam o texto com atenção, pausadamente. Agora que vocês já sabem a função de cada sinal de pontuação, prestem atenção. Olha, mas a Pro falou que esse sinal aqui é de pergunta. Então esse personagem está fazendo uma pergunta. A Pro falou que esse sinal aqui, o sinal de exclamação, ele é usado para expressar um sentimento de susto, de medo. Então ele tá com medo. Então ele tá com susto. Então, é o seu travessão. É a fala de um personagem. Apareceu dois pontos aqui nesse texto, então quer dizer que vai iniciar um diálogo, tá? Então prestem atenção. Vírgula. Eu tô lendo um texto. Vírgula. Respira um pouquinho, dá uma paradinha, tá bom? Prestem atenção nos sinais de pontuação, tá bom? Então, quando a Pro fala assim, gente, então agora a gente vai fazer a interpretação de texto. Então, é assim. O que é interpretar? Pro, mas o que é interpretar um texto? Interpretar um texto é você entender aquele texto, saber do que se trata aquele texto, do que aqueles personagens estão falando, né? O que está acontecendo. Então, para eu interpretar, eu preciso saber o que está acontecendo na história, quem são os personagens dessa história, aonde está acontecendo, o lugar, aonde é, o tempo, é na atualidade, é no passado, foi ontem, foi dia tal, tá? Tudo isso eu preciso saber. O sentido, para que esse texto serve? É para informar? É para divertir? Então, tudo isso eu preciso saber. Então, eu preciso ler o texto com atenção.
Então, lembra que a Pro sempre fala pra vocês. Antes de eu falar que eu não entendi, eu tenho que ler pelo menos... Quantas vezes? Terceiro ano? Isso, pelo menos 4 vezes. Cada texto ou cada questão. Então, leiam com atenção. Então, antes de chamar a mãe ou o pai e falar que não entendeu, lê pelo menos 4 vezes. Leia com atenção, presta muita atenção, tá bom? Em todos os sinaizinhos que aparecem ali. E como a gente tá falando sobre sinal de pontuação, pega o marca-texto, na hora que for lendo o texto, vai grifando cada sinal de pontuação que você encontrar ali, tá bom? Para ficar mais fácil depois da interpretação. E aí, logo abaixo, vocês vão ter algumas questões para vocês responderem, tá? Então, vocês vão fazer essas questões, responder essas questões, leiam um texto, respondam essas questões, que é a questão A e a questão B. Vocês vão responder essas questões, depois vocês vão para a página 32. E aí, lá na página 32, vão ter 3 atividades. Deixa eu voltar, que a Pro tá aqui no portal do Positivo, tá? Com a apostila. Então, vai ter a questão 2 e a questão 3. Então, ali vocês vão prestar bastante atenção para responder essas 2 atividades da página 32. E aí, amanhã, a Pro vai retornar. Antes da gente iniciar a nossa aula, a Pro vai fazer a correção dessas atividades. Ok? Então façam com bastante atenção, prestem bastante atenção, façam com capricho, pega o caderno, faz uma anotaçãozinha sobre tudo que a Pro falou. Agora no finzinho do vídeo, a Pro vai colocar umas fotos com todos os sinaizinhos de pontuação, um exemplo utilizado em cada frase para vocês fixarem bem o conteúdo, tá? Então copiem lá essas frases que a Pro vai colocar de exemplo, copia certinho se vocês quiserem escrever mais coisas. Se vocês quiserem escrever alguma coisa que eu falei aqui também, para depois ficar mais fácil para vocês estudarem, também pode fazer, tá bom? Então, até amanhã. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e beijinhos.